a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Dizer da falta do nosso pastor presidente, ele não pôde estar hoje, ele teve que ir urgente em Goiânia. Hoje ele precisaria estar às 3 horas da tarde, lá em Goiânia, então não foi possível ele estar hoje aqui. Mas nós viemos, com certeza, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque ele é o reino dos céus. Bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Só até o versículo de número 5. Podeis assentar? Muito obrigado. A reverência à palavra do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler é bem conhecido de toda a igreja. Nós conhecemos, porque é o maior sermão que Jesus ensinou. É um dos maiores sermões, e também proferido por um maior pregador da história, Jesus de Nazaré. Mestre por excelência, pastor, ensinador, que deixou o exemplo para cada um de nós seguir. O apóstolo São João, na sua primeira carta, ele diz assim: aquele que pertence a Cristo, que diz estar com Cristo, que professa o nome de Cristo, deve andar como ele andou. E aí ele dá um exemplo, deixou o exemplo para a gente trilhar o modelo da nossa vida cristã aqui na terra. E foi ele que falou esse sermão. E nós vamos aqui, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, falar aqui algumas lições que esse texto nos oferece. Nós vamos tirar aqui algumas lições do texto que nós lemos. É o texto que precisa ser explicado e o texto precisa ser aplicado. Não é assim o modelo? Então nós vamos aprender alguma coisa.
que Deus colocou no nosso coração. Primeira lição aqui está no versículo 1. E Jesus vendo a multidão. Jesus vendo a multidão. Nós vamos falar aqui, nesse primeiro ponto, sobre a visão de Deus. Quem é que escapa da visão de Deus? Ninguém escapa da visão de Deus. E Ele está contemplando todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Pastor, esse versículo aí diz que o olhar de Deus está voltado para os fiéis. Quer dizer que os ímpios, que estão na prática lá, ele talvez não está nem observando. Está sim. Ele está. Eu peço até o pastor Deri, por gentileza, vou pegar aqui o microfone, e algumas passagens que nós vamos citar aqui, ele vai acompanhar e vai ler para a igreja, não é? Agora escuta aqui. Eu estou falando que ninguém escapa da visão de Deus. Você pode estar no seu banheiro, forrado, trancado a porta, escondido, ninguém está vendo, Deus está te vendo lá. Deus está vendo. Ele está te vendo. Você pode esconder-se dos seus pais, você pode fazer algo escondido da sua mãe, da professora, dos seus amigos, que nós temos a nossa visão limitada. Mas Deus, que está no terceiro céu, tão distante, está te contemplando. Agora, veja lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, e versículo 13. Como tudo que nós praticarmos aqui, nós vamos prestar conta. Olha o que está escrito aí. Pastor Deri, por gentileza. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós vamos tratar com Deus. Todas as nossas obras que nós fizermos aqui, nós vamos prestar conta dela diante de Deus. Não temos para onde correr. É a Bíblia que ensina aqui, ó. Nós vamos prestar conta do bem que nós praticamos e também vamos prestar conta do mal que praticamos. Todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele a quem nós devemos de prestar conta. Vamos prestar conta. E aqui tem muitas pessoas nessa terra, na prática, praticando coisa errada, que Deus não aprova. E aí está escondido você, ninguém está sabendo. Mas naquele grande dia, vai ser o julgamento, como disse Paulo, de cara descoberta. Cara descoberta. Por quê? Porque você não tem para onde correr. Aí a pessoa, na prática do erro, encobre o erro, esconde o erro, não confessa de forma alguma, e aí a Bíblia diz, a pessoa nunca vai prosperar, todo o tempo sofrendo. Mas se você confessar
e deixar, como diz a Bíblia, aí você alcança misericórdia. Aí nós alcançamos misericórdia, porque nós confessamos as nossas falhas. Quem não erra? Todo mundo erra. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Mas a Bíblia diz que você não pode estar dominado pelo pecado. Você não pode ser dominado com seus bel prazer. Porque tem pessoas que está dominada a sua natureza pelos prazeres da carne. E não tem força, e não tem aquela força de sair, porque somos frágeis. Aí é nesse ponto aí, quando você não tem força, quando você não tem capacidade de sobressair desses pontos fracos, que é nosso mesmo, nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. Ajuda do Espírito Santo. Tiago falou que homem nenhum doma a língua. É um membro tão pequeno, mas a gente não consegue domar ela, mas o Espírito Santo doma. O Espírito Santo na nossa vida, ele controla na hora. Ele controla. Então, se nós pedirmos a Deus misericórdia, ele vai nos ajudar. Agora, se você quiser pegar o mesmo modelo de Saul, porque Saul foi escolhido por Deus. Foi ou não foi? Foi escolhido por Deus. Só que na hora que ele errava, ele queria justificar o erro. Aí é onde tem muitas pessoas que caem no mesmo erro de Saul. Porque quando Samuel disse, tu obedeceu a palavra, tu fez como a palavra de Deus foi dita, fiz corretamente. Aí o profeta Samuel disse, que barulho é esse que eu escuto de gado? Ele disse, não, esse gado aí, eu trouxe de lá os melhores, para mim sacrificar o nosso Deus aqui de Israel. Aí o profeta, mas a ordem não era para matar todo mundo lá, os amalequitas, animais, o rei, não era para deixar ninguém vivo? Não foi assim a ordem? Foi, mas eu trouxe para sacrificar, querendo justificar. Ainda trouxe o rei também vivo. Aí essa justificação dele, ele acabou a sua vida. O final da sua vida foi triste, porque foi rejeitado por Deus, porque sempre queria justificar. E tem essa geração de Saul aí, pecando e trazendo uma justificação, procurando até texto da Bíblia isolada, para comparar com o seu pecado. Eu disse, eu estou aqui, um texto aqui, versículo isolado, rapaz, e procurando na Bíblia para justificar com o seu erro, não é? No final é morte, é destruição. Agora nós precisamos compreender a geração de Davi. Davi não pecou, mas era um homem que se arrependia. Ele se lançava aos pés do Senhor e pedia misericórdia e compaixão. Porque ele sabia, ele dizia assim, Senhor, o meu pecado está diante de ti, não tenho como esconder. E ele pedia misericórdia, compaixão a Deus, e Deus perdoava. E Deus perdoava. E Deus perdoa, Ele continua perdoando também nos nossos dias. Se nós buscarmos, confessando a Ele,
Ele pode liberar o perdão para você, para nós, e nós ser próspero na nossa caminhada cristã aqui na terra. Amém? Porque Deus está vendo, Deus vê, irmão. A visão dele é muito grande. Vê, observa lá no Salmo 139, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Salmo 139, a partir do versículo 7 até o versículo 12. Lê, pastor Deri, por gentileza. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aí a gente tem uma tendência de querer fazer as coisas erradas só nas trevas, não é assim? Quer fazer escondido, para ninguém ver, escuro, ninguém está vendo. E a Bíblia está dizendo que a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. Ele está te vendo lá. Inclusive o jovem, quando quer namorar com a jovem, ele quer procurar um lugar que é escurinho, que fica só eles, né? Para ninguém ver, não é? Não é assim? Aí quer ficar no escurinho, que é para ninguém ver. E ali, eu quero já até dar aqui um conselho para a jovem. O rapaz que quer namorar com você e quer levar você para um lugar bem distante da sua mãe e do seu pai, um lugarzinho escuro que é só vocês dois, cá fora dele, meu filho, minha filha. Diga um não para ele. Ele não está com uma boa intenção, não. Tá bom? É desta forma. Exatamente. Não está com uma boa intenção. Porque a Bíblia diz assim, ó, a pessoa que pratica as obras má, ele procura só as trevas. Agora, aqueles que fazem as boas obras, eles vão para onde? Para a luz. Para quê? Para que Deus contemple e Deus seja glorificado pelas suas boas obras. A primeira coisa, quando o rapaz é direito e ele quer namorar uma moça, ele conversa com a moça, sabe que ali parece que vai dar namoro, porque a pessoa sabe muito bem, não é? Você sabe quando uma moça e um rapaz está querendo namorar. O olhar é diferente. Então, no olhar, se ele percebeu que vai namorar e quer o compromisso, ele vai na casa da moça e conversa com o pai e a mãe. E ali conversa com os pais, que você tem que enfrentar os pais. Se o pai permitir, aí muito bem. Se os pais não permitir, ele também agradece e parte para outra pessoa. Mas é assim que tem que acontecer. Agora, a moça, não, você tem que conversar com meus pais. Não, eu não tenho conversa com seus pais, não pode fazer assim agora não. Esse rapaz não está pensando bem no seu coração. Ele vai te enganar. E eu estou trazendo a instrução, porque tem muita moça e rapaz que quer casar aqui, né?
E você quer casar com a bênção de Deus, com a bênção dos pais, para você ser muito feliz no seu casamento. Agora, a pessoa começa errado, como é que vai terminar certo? Não, você tem que começar certo e você vai terminar certo também. Amém? Deus está vendo. A luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Não tente fazer nada escondido, porque Deus está vendo, nós vamos prestar conta. Olha o que é que diz lá em Provérbios capítulo 15 e versículo 3. Provérbios capítulo 15 e versículo 3. Pastor Deri. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tudo, meu. Tanto os bons como os maus, Deus está vendo todas as coisas. Então, esse primeiro ponto aqui, das bem-aventuranças, nós estamos falando aqui sobre a visão de Deus. E Jesus vendo, ele viu o quê? A multidão. Ele vê a multidão. Ele sabe a necessidade da multidão. Tem uma coisa aqui que a multidão precisa. Eu preciso, você precisa, e Deus conhece a necessidade da multidão. O que é que a multidão precisa? Precisa da graça de Deus. Eu preciso, você precisa. Então, se você precisa da graça de Deus, Ele vai lhe dar graça. Ele vai lhe dar graça. Graça é favor imerecido. É tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Então Deus vê a necessidade da multidão e Ele supre as nossas necessidades. Amém? Vendo Jesus a multidão, segunda lição, vamos para o texto. E subiu a um monte. Ele vendo a multidão, ele sobe ao monte e assenta-se no monte e começa a ensinar. Subir ao monte aqui, é claro que dentro do texto, da clareza do texto, ele subiu para que a voz dele alcançasse toda a multidão, através do ensino. Ele estava no lugar mais alto, como não tinha microfone, ele ficava melhor para falar, pronunciar, e as pessoas mais distantes ouvir. Mas cá para nós, subir ao monte significa, é uma lição para líderes. E aqui nós estamos cheios de pessoas, pastores, pregadores, líderes de família, de departamento, não é? Escute aqui, é para nós essa lição aqui, ó. Subir aqui, ela representa você também subir de nível no seu conhecimento. Você está entendendo? Porque você tem uma multidão para alimentar, você tem uma multidão para ensinar, você tem uma multidão para dar conselho, você tem seus liderados. E Jesus, vendo a multidão, subiu. Porque nós precisamos ter isso. Você pensa que você, agora eu sou pregador, sou pastor, evangelista, presbítero, diácono. Você precisa subir de nível de conhecimento. Você está entendendo? Que você precisa estudar. Não, pastor, eu faço orar. Orar é muito bom, graças a Deus. E aí eu oro, apresento para Deus e nem preparo o sermão,
nele estudo a Bíblia, porque lá no púlpito o Espírito Santo vai me dar a palavra e eu vou falar. E ele dá, o Espírito Santo capacita e dá. Mas o princípio aqui é que o obreiro, o pastor, o ensinador esteja preparado. Não é assim? Subir de nível aqui é você se dedicar. No ensino, Paulo diz o seguinte: aquele que ensina, que haja dedicação no ensino. Quer dizer, você vai ter tempo para estudar a Bíblia, verificar o que o texto está dizendo, buscar fontes profundas, para que a palavra que você for expor diante da sua plateia, ou do seu grupo, da sua família, essa palavra alcance os corações e as pessoas sejam edificadas. É uma grande responsabilidade. Para nós ensinar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. E exige tempo para você aqui, explicar. Exige tempo para você meditar no texto. Porque o tempo que você passa lá no seu secreto, estudando a Bíblia, orando, buscando, é que Deus vai te exaltar. Exatamente. Está na Bíblia. Quando você busca no secreto, Deus te recompensará publicamente. Subir de nível está na Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Por que que ele manda crescer aqui na graça e no conhecimento? Você não pode só crescer no conhecimento. Só o conhecimento, você pode ter uma probabilidade de você se orgulhar. Aí o orgulho leva à soberba, e a soberba faz com que você se pareça com Satanás. Porque foi assim que aconteceu com ele. Ele lá no céu era um querubim ungido. Era o querubim ungido, andava nas pedras fogueadas, aferidor da medida, era perfeito na sua beleza, na sua ação. E ele disse assim: eu subirei a mais altas estrelas e vou edificar um trono e serei semelhante ao Altíssimo. Porque ele era perfeito na sua formosura. A soberba chegou no coração dele. É melhor do que os outros. Aí o conhecimento elevado, a tendência, é claro que nós podemos ter um nível de conhecimento elevado, mas quem vai dosar você para manter a tua humildade e dizer que é Deus que está no comando, sabe quem é? É a graça de Deus. É a graça. Por isso que Pedro está dizendo, primeiro crescer na graça e no conhecimento. A graça é favor imerecido. Você é alguma coisa por causa da graça de Deus. Você está em pé por causa da graça de Deus. Você é crente por causa da graça de Deus. Você vai subir para o céu por causa da graça de Deus. É a graça. E nós precisamos crescer na graça. Nos tornamos humildes. Agora, também a palavra de Deus nos afirma em Osés capítulo 6, versículo 3. Osés 6 e 3. Olha o que é que diz aí, pastor Deri. Osés 6
e 3. Isso aí, pastor. Glória a Deus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída. Amém. Amém. Olha aí. Prossigamos. Nós precisamos prosseguir. Todo o tempo conhecendo quem? Ao Senhor. E também a falta do conhecimento pode trazer também destruição para nós. Oséias 4 e 3. Oséias 4 e 6. Ele diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha aí, como o conhecimento é fundamental para nós. Oséias 4 e 6, né? É isso? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. Você precisa. Aí ele está falando em Oséias 6 e 3 para você conhecer o Senhor. Agora Oséias 4 e 6 ele diz que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Esse conhecimento aqui de Oséias 4 e 6, ele se refere tanto ao conhecimento de Deus, como conhecimento aqui, ó, aonde você habita, aqui na sua demanda. Você não é cidadão da terra, então você precisa se adequar às leis daqui. Qual é a demanda hoje? É o estudo. Você quer ter uma boa vida, um salário melhor, destacar-se na sociedade, ter um emprego bom, você precisa ser excelente no estudo. Excelente no estudo. E tem pessoas jovens que o pai e a mãe banca, sustenta, mas essas pessoas não estão interessadas no estudo. Vai o pai e a mãe lutando, derramando suor, pagando faculdade, e ele brincando lá na faculdade, saindo para passear e tirando nota ruim. Isso é uma vergonha. O povo, a mocidade, muitos deles estão sendo destruídos. Futuro, poderia ser um futuro brilhante, você poderia ser um profissional de excelência, mas não se dedicou, deixou a vaidade, deixou a preguiça tomar de conta, e você não se esforçou. Depois, oh meu Senhor, parece que eu fui mesmo separado só para sofrer. Não, você não foi separado para sofrer, você é que não se adequou ao desafio da vida. Você precisava estudar, não perder o seu tempo, porque o tempo é precioso, e ele vai embora, e não volta mais, e você despreparado. É melhor você estar preparado e não ter oportunidade, do que ter oportunidade e você não estar preparado. A oportunidade chega e você não vai cumprir, não vai estar cumprindo com a ordem da demanda, aí você perde, porque não está preparado. Aí o meu povo perece por falta de, entendeu? A Assembleia de Deus, graças a Deus, hoje já tem advogado, não é? Tem muitos, cresceu, porque nós precisamos acordar. Advogado, médico e outras coisas. Boa formação é para nós, irmão. A Bíblia diz: olha, vocês vão comer o melhor da terra, vocês não serão cauda, vocês serão cabeça. Não é assim? Se obedecerdes os meus mandamentos. Precisamos estudar. O estudo traz a dignidade para você. Conhecimento que você adquirir, ninguém vai lhe tomar. Ninguém.
Eu fiz um concurso público aqui em Carolina, e foi mais ou menos umas 10 pessoas, parece que para 3 vagas. Aí tinha uns rapazes lá de Filadélfia. Aí eu fiz mais meu irmão, o Nélio. Aí um cara chegou assim para mim e disse: rapaz, aqui não tem para ninguém, esses caras aqui, ó, o estudo deles são de alta qualidade. Eu fiz a prova. Quem foi que passou em primeiro lugar? Foi eu e o meu irmão. Tiramos a mesma nota. Eu entrei na vaga porque eu sou mais velho, ele ficou sem entrar. Mas graças a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu, antes de casar, eu trabalhava. Mas depois eu disse: rapaz, aqui nesse lugar onde eu estou trabalhando, eu vou conhecer aqui somente o serviço pesado. Eu vou para a cidade, vou estudar. O motorista disse assim, da empresa, disse: tu está tomando uma decisão excelente. Aí outra, a gente fica imaginando: mas eu vou para a cidade, e lá muito pobre, precisa de ganhar o dinheiro para sustentar a família, né? Ajudar os meus pais, meus irmãos. Como é que eu vou fazer? A única solução que teve foi a torre, trabalhar na torre. E estudava à noite. Quando o serviço, eles levavam a caçamba para lá no lixão, eu pegava, sentava na calçada e estudava a prova. O professor Brasil me pegou muitas vezes, eu debaixo de mangueira, debaixo de uma árvore, estudando a prova para a noite, estar lá e fazer a prova e passar. Eu estava dedicado a estudar. Estudava de segunda a sexta, era o primeiro a chegar no colégio, e na hora do recreio eu não saía, porque os outros tinham tempo, eu não tinha tempo. No recreio eu precisava fazer tarefa para me entregar no outro dia. E foi assim. Se você quiser galgar e ser vitorioso, aprenda, corra atrás do conhecimento. Você vai se dar bem na vida. Mesmo que você vai ter um tempo que você não vai ter dinheiro para comprar, mas você está estudando. Valorize. Deus vai te honrar através do teu esforço, da tua dedicação. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer e caminhar com a demanda do tempo que nós estamos vivendo. Você tem uma empresa, você tem um negócio, você precisa adequar a modalidade que está na demanda, porque senão você vai ficar para trás e vai perder. E aí o ímpio chega e toma a tua vaga. E toma mesmo. Porque os filhos das trevas, a Bíblia diz, é até mais sábio do que os filhos da luz. Eles se dedicam no estudo, eles esforçam e alcançam o melhor. Eles estão lá na vaga. E a gente fica, não é? A gente fica como filho da luz, só pedindo: Senhor, me lembra das questões, Senhor. Mas não estuda. Aí o Espírito Santo não vai implantar aquelas questões dentro da tua. O que ele pode fazer? A Bíblia diz: ele vai lembrar você. O que ele vai fazer é isso. Lembrar é uma coisa. Está entendendo, irmão? Amém? Você pode dar um glória a Deus? É crente, aí vai numa empresa. Tem muitos empresários aqui crente. Ô rapaz, eu queria uma vaga. Aí o empresário crente: não, é irmão, eu vou colocar. Rapaz, é uma preguiça dentro da empresa, não trabalha, não desenvolve. Aí o dono, que é crente, vai colocar o crente para fora. Aí depois o irmão vai dizer: rapaz, o dono da empresa lá não tem coração.
deixou o ímpio e tirou o crente. Porque o ímpio trabalha e o crente preguiçoso, o que é que pode fazer? Rua. Não é não? Meu povo perece por falta de conhecimento. Trabalhe, meu filho. Desenvolva. Seja o melhor na empresa. Destaque que o gerente está te vendo. Seja uma pessoa que desenvolva e ajuda a empresa a crescer, e você vai crescer também, junto com a empresa, o salário vai aumentar para você. Amém, meus irmãos? Vamos para outro ponto. Vamos para outro ponto, irmão. Escute aqui, o terceiro ponto. Quem sobe de nível de conhecimento da graça de Deus, quem está lá habilitado, preparado, veja o que aconteceu quando Jesus subiu e sentou. Quem foi que se aproximou dele? Seus discípulos. Desta forma, a pessoa sábia, preparada, é logo você ver gente chegar. Para quê? Para ouvir. Rapaz, eu gosto de estar com o pastor Marcos. Por quê? Porque ele tem um ensinamento que edifica o meu coração. Eu gosto de estar lá na congregação pastor Deri, Emaús, porque dos demais. Por quê? Porque o pastor tem uma palavra que me edifica. Naturalmente o povo se aproxima, porque ele vai aprender. Jesus subiu, sentou, e os discípulos, olha, se aproximou para perto do mestre. Significa que essa pessoa que cresce em nível de conhecimento, da graça de Deus, de sabedoria, a administração dele só tem a crescer. Estou falando isso para professor também de escola bíblica dominical, que você só pega na revista no domingo já 7 horas, para dar um comentário de 1 hora para a sua classe. Você começou talvez com 20 alunos na sua classe, você só está com 2. Porque isso revela que o seu nível de conhecimento é muito fraco. É muito fraco. É ou não é? Aí você vai para a escola e pega a revista, não estudou, não se preparou. Aí chega lá, vai passar. Leia aí, irmão, esse primeiro ponto aí. Olha, está vendo? Esse primeiro ponto aí, como é? Passa para o segundo. A pessoa no outro domingo diz: para esse camarada, o que é que ele está passando para nós? A tendência é diminuir. Não é não, pastor Deri? Nós era professor aqui na sede. Eu e o pastor Deri de casais. Nós começava com 7, terminava com 30, 35 casal. E a igreja sabe aí. Nós sempre ganhava ponto aqui, não era, pastor? Mas é por causa da graça de Deus, irmão. Por causa da graça de Deus. Deixa eu ver se eu posso continuar. Já são 9 horas em ponto. Vamos terminar, né? Eu tinha muitos pontos aqui para nós traçar dentro desse texto. A palavra está boa, eu estou percebendo que os irmãos estão compreendendo o texto. Só que a comida tem que parar. Pastor, continua negativo. Deixa para outra oportunidade. Porque você tem que comer. Rapaz, mas eu gostei daquela comida, vou de novo. Aí se você come tudo, aí eu disse: não, aquela comida não vou mais. Então é bom deixar para você um gostinho de quero mais. Tá bom? Amém? Amém? Os irmãos estão satisfeitos com o Senhor? Então, nós vamos colocar em pé. Nós temos aqui irmão, a apresentação de uma criança. Quero convidar os pais dessa criança
Rebeca Micaele Costa de Oliveira. E os pais é Gaspar Souza de Oliveira e Diane de Jesus Costa. Nós vamos aqui, irmão, apresentar